Olá pessoal, então continuando, vamos ver agora um exemplo de como funciona na prática com um conjunto de dados real o algoritmo Naive Bayes, utilizando a fórmula do teorema de Bayes, que é essa probabilidade condicional posteriori, que é o que a gente vai querer descobrir. A gente já tem a probabilidade a priori, a gente já tem a probabilidade da nossa classe e a probabilidade da evidência, dividida pela probabilidade da evidência. Partindo deste exemplo, a gente tem um conjunto de dados aqui com 14 instâncias, 4 atributos que são independentes. Então, o montante independe da idade, o salário independe para ele ter uma conta ou para ele ter um montante, um dinheiro considerável. Então, o Naive Bayes ele parte desse pressuposto que esses atributos aqui são independentes e eu tenho aqui a minha classe, se eu vou emprestar dinheiro para ele ou não. Então, de acordo com essa instância aqui, não, e por aí vai. Dado esse conjunto de treinamento, eu não vou, como a gente viu anteriormente, eu não vou criar um modelo. Eu vou agora, como ele é preguiçoso, para cada instância que ele for determinar qual é a classe, ele vai ter que consultar a base de treinamento. Então, qual é a decisão? Qual é o valor de classe se o cliente tiver um montante médio, a idade jovem, um salário baixo e não possui conta? Então, a probabilidade posteriori, eu vou analisar as duas, né? Tanto para empréstimo com sim, quanto para não, que aqui é a minha classe. A gente já viu que a classe fica por último. Eu tenho dois valores aqui, não e sim. Então, a probabilidade é duas, né? Ou ele ser da classe sim ou da classe não. Eu vou calcular cada uma delas e verificar qual das duas tem um maior valor. E aí eu tenho para a instância montante médio, idade jovem, salário baixo e conta não, probabilidade de ser sim, e essa mesma instância, probabilidade de ser não. E aí eu vou montar agora, usando a minha fórmula. Hipótese sim, considerando o valor sim, eu vou montar aqui. Empréstimo, a classe é sim, aí montante médio, idade jovem, salário baixo, conta não. E eu vou calcular aqui a probabilidade a priori. A probabilidade a priori é o quê? Cada um desses atributos, eu simplifiquei aqui, botei só o valor, médio, probabilidade dele ser médio, dado que ele é sim. Eu já conheço isso olhando no conjunto de treinamento. Dado jovem, saber a probabilidade a priori de jovem, para sim, e por aí vai para todos os atributos, já que eu separei cada um deles aqui. Eu consigo fazer para as minhas evidências separado. Assim como eu tenho as evidências cá embaixo também, ó. De acordo com a fórmula, eu tenho E1, E2, N, então são cada um dos valores da minha instância. E o pH é a probabilidade da minha classe. Nesse caso, eu estou analisando a classe sim. Então, vezes a probabilidade da classe sim. Certo? Da classe da hipótese não, exatamente o que eu já sei também, a probabilidade a priori médio, dado que eu tenho aqui a probabilidade de ser não, dado que eu tenho M, a probabilidade de ser não, dado que eu tenho jovem, a probabilidade de ser não, dado que eu tenho baixo, não, dado que é não, que é da conta não. E aí eu calculo e vejo qual dos dois tem o maior valor, a maior probabilidade posteriori. E aí o pH, vamos começar a calcular esse pH aqui, que é exatamente a probabilidade da minha hipótese, ou seja, da minha classe não e sim. A gente já tem aqui também, eu tenho 14 instâncias, então a probabilidade de ser sim, se a gente for analisar aqui, eu tenho 9 de 14, eu tenho probabilidade aqui da minha classe sim. A probabilidade da classe não, do valor da não, é 5 de 14. Então eu já conheço esse pH aqui, exatamente esses valores. Agora a gente vai calcular a probabilidade E, que é das minhas evidências, que eu também já tenho. Então, como são independentes, eu vou analisar aqui médio. Médio eu tenho quantos? 5. 5 do total de 14 instâncias. Então, montante médio é 5 de 14, jovem é 4 de 14, baixo é 7 de 14 e conta é 6 de 14. Então, com isso, eu já calculei também a probabilidade das minhas evidências, que é esse meu denominador. Agora, eu vou calcular a probabilidade a priori, que eu já tenho também, que é a probabilidade de cada uma dessas minhas instâncias ser da classe sim, dado que eu tenho aqui cada um desses meus valores. Então, eu vou calcular o de sim e o de não, e já vou calcular junto aqui. E aí eu tenho
Qual é a probabilidade a priori, sabendo que o total de sim é 9 e o de não é 5? A probabilidade de montante ser médio, eu vou analisar aqui, ó, montante médio 3, 3 de não, então 3 de 5, já que não tem um total de 5. E a probabilidade de montante ser médio 2 sim, se eu for analisar médio aqui, ó, de sim só tem 2, então 2 de 9. Então eu já tenho essa probabilidade a priori, que eu já conheço, está aí. E aí, por aí vai, eu vou fazer para os outros atributos também. Idade não é 1 de 5, jovem é 3 de 9. Salário, a mesma coisa, não é 4 de 5 e o baixo aqui sim, 3 de 9. Da mesma forma como conta. Conta não, eu tenho 3 de 5 e sim, eu tenho 3 de 9. Fazendo essas probabilidades, aqui eu resumo todas elas, relembrando que a probabilidade H, que a gente já fez, do total da probabilidade de empréstimo sim, de não. Aqui relembrando a probabilidade das minhas evidências, que a gente fez separado também. E a probabilidade a priori, que a gente já acabou de fazer, de cada uma. Sim, não, sim, não. Agora, é a gente colocar na fórmula. A gente colocar, para a hipótese sim, eu vou pegar cada um lá, né? Probabilidade de ser médio, sim. A gente viu aqui, né? Sim, 2, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9. Então, eu vou colocar 2, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9. Vezes a probabilidade da minha classe ser sim, que a gente já fez lá no início, deu 9 de 14, que é exatamente esse aqui, 9 de 14, a probabilidade de ser sim. Fazendo isso sobre o denominador, que eu tenho aqui também, 5 de 14, 4, 7 e 6. 5, 4, 7 e 6 sobre 14, multiplico tudo, eu tenho a probabilidade dessa minha instância ser da classe do valor sim, é 0,24. Fazendo para a hipótese não, colocando os mesmos valores aqui, eu tenho 0,942. A gente pode concluir, então, que essa minha instância, a probabilidade posterior dela ser do valor da classe não, da classe empréstimo com valor não, é maior. Então, a gente conclui que ela vai ser classificada como empréstimo não, pois a evidência, né, a classe dela é maior do que assim. E o algoritmo Naive Bayes se resume a isso. Ele é um algoritmo estatístico e ele é preguiçoso. Para cada instância que a gente for classificar, ele vai consultar minha base de treinamento e vai fazer essas probabilidades que já são conhecidas. Sempre lembrando que ele não leva em consideração a dependência que um atributo tem em outro no conjunto de treinamento. Então, por isso que ele é ingênuo, porque ele não leva em consideração essa dependência. E aí, aqui tem alguns problemas que o Naive Bayes apresenta. Por exemplo, se qualquer uma dessas evidências aqui for zero, o Naive Bayes ele vai desconsiderar todos os outros atributos, vai ser zerado. Então, para resolver esse problema aqui, eu tenho um problema de frequência zero. Se o valor de atributo nunca ocorrer para uma classe, como por exemplo um montante baixo para a classe n, a probabilidade será zero. A probabilidade a posteriori também será zero, porque é uma multiplicação. Então, eu tenho uma solução, que é o estimador de Laplace, que ele soma 1, a contagem de todas as combinações de classe e valor de atributo, para exatamente não ter essa interferência quando houver a ausência de um atributo no conjunto de dados. E aí, esse resultado, probabilidades nunca serão zero, e está resolvido com esse estimador de Laplace. Vantagens de usar o Naive Bayes. Ele é muito simples. Geralmente a gente usa o Naive Bayes para testar com algum outro algoritmo complexo, mas para exatamente ver essa diferença, porque ele é baseado em estatística, ele resolve de forma rápida, mesmo tendo esse conjunto grande de treinamento, mas é cálculo. E ele não é tão custoso assim, ele é muito simples. Então ele tem uma grande acurácia para quando aplicado a grande volume de dados, por ele não ter esse custo, por exemplo, de uma árvore de decisão, que ele vai montar a árvore toda. Ele não tem
essa complexidade toda. E ele serve muito para resolver problemas, geralmente de texto, produção textual. E um desses exemplos aqui é provedor de e-mail. E aí o Naive Bayes é muito utilizado para filtrar se um e-mail é spam ou não. E a desvantagem é que ele não é tão bom para problemas complexos, porque ele não leva em consideração essa dependência dos atributos. Aqui ele considera os atributos independentes. Então tem essa desvantagem e por hoje é isso. Até mais.